Microfones desligados. Boa tarde a todos. É uma alegria o nosso encontro para o estudo da vida no mundo espiritual, segundo a obra de André Luiz. Hoje, dia 20 de outubro de 2023, nos reunimos uma vez mais neste grupo, através da organização da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha e também pela organização de Geraldo Lemos Neto. Hoje nós vamos dar a sequência ao estudo do capítulo 16 do livro Mecanismos da Mediunidade. Antes disso, vamos então solicitar ao Vitório que possa fazer a prece de abertura. Bom, queridos amigos, nosso afetuoso abraço, conclamando a partir desse momento o nosso envolvimento com Jesus, com o nosso amado Chico Xavier e André Luiz, e todos os mentores que nos acolhem, nos intuem, para que possamos juntos, a partir desse momento, com a apresentação do nosso querido Geraldinho, possamos absorver a preciosidade dos ensinos a nós proporcionados. Que possamos, Senhor, com essa benesse, estabelecer em nós uma compreensão maior, avaliando as necessidades de transformarmos-nos nesse caminho evolutivo, com esse amparo, Senhor, que nos dás. E que com esse agradecimento te suplicamos, Senhor, que nesse momento de intempéries e dificuldades planetárias, pois sabemos estamos na fase de transição, possas olhar em todos os corações, humanos encarnados e desencarnados, para que todos sejam sensibilizados em seguir as suas leis divinas, Senhor. Possas aliviar as dores daqueles que se encontram assoberbados por problemas, por enfermidades e por guerras. Como nesse momento se amplia no horizonte a possibilidade da Terceira Guerra Mundial. Que possa, Senhor, sensibilizar os dirigentes planetários e a população como um todo, para que isso não aconteça. Mas com esse sentimento voltados aos nossos estudos, possamos, Senhor, ser os teus propagadores da bandeira da paz, onde estivermos. Te agradecemos por essa oportunidade mais uma vez e rogamos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Passamos de imediato, então, à apresentação com Geraldinho. Bom, pessoal, na vez passada, que foi no início deste mês, se não me engano, dia 6, nós estávamos justamente discorrendo sobre o capítulo 16 do livro Mecanismos da Mediunidade. Não deu para completarmos o capítulo todo, paramos aí neste subtópico de André Luiz, onde ele fala que todos somos médiums. Só recapitulando, nesta parte que nós paramos, ele diz assim: nos centros da atividade, encontramos o reflexo condicionado e a sugestão como ingredientes indispensáveis na obra de educação e aprimoramento. Lembrando que, antes de entrar propriamente dito na questão da mediunidade prática, que é o que nos interessa a todos,
espíritas cristãos, ele nos mostrou os diversos centros indutores da mediunidade, começando pelo primeiro, que nós vimos aqui, que é o centro indutor do lar, o segundo, que é o centro indutor da escola, e o terceiro, que é o centro indutor do trabalho. Então, a criatura humana passa por esses 3 centros principais, desde o seu nascimento até a sua maioridade, sempre funcionando como entidade passiva diante da influenciação ativa dos pais, no caso do primeiro centro indutor do lar, dos mestres e professores, que é o centro indutor da escola, e, no caso terceiro, da vida profissional, que podem ser tanto os chefes, tanto na esfera pública quanto na privada, como também, no caso da universidade, os mestres, doutores e diretores das escolas superiores. Então, a pessoa vai aprendendo a lidar com a mediunidade automaticamente. Para então concluir, André Luiz, que todos somos médiuns e que vamos encontrar no reflexo condicionado que trazemos de outras vidas e na sugestão que vivenciamos nesses centros indutores, como sendo ingredientes indispensáveis na obra da própria educação do espírito encarnado em favor do seu próprio aprimoramento. E aí ele vai falar uma coisa importantíssima: a liberdade é tanto maior para a alma, quanto maior for a parcela de conhecimento amealhado. Então, quanto mais se conhece em termos de intelectualidade, de cultura, de ciência, de filosofia e de religião, a pessoa terá, sim, uma maior liberdade de ação. Só que, atrelada a essa liberdade, estará, naturalmente, uma responsabilidade muito maior. Então, a liberdade e a responsabilidade, uma é diretamente proporcional à outra. Por isso mesmo, diz o espírito de André Luiz, quanto mais cresça em possibilidades, mais se desdobram caminhos à visão, constrangendo-a a vigiar sobre a própria escolha. Então, nesse particular, nós espíritas cristãos, que, segundo Chico Xavier, somos uma minoria tão mínima no mundo terrestre, né, entre encarnados e desencarnados, não resta a menor dúvida que nós temos uma parcela, ou pelo menos nós temos um acesso ao conhecimento sobre a vida superior, sobre o intercâmbio espiritual, sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos em nossa vida, sobre a vida, os diversos planos da vida imortal, sobre a reencarnação. Então, nós temos um conhecimento avantajado em relação à maioria dos seres humanos encarnados e desencarnados, que nos torna, certamente, seres com uma capacidade de visão maior em relação ao nosso próprio caminho terrestre. Mas, atrelados a esse grau de conhecimento maior a que estejamos automaticamente matriculados, quando, de forma séria, sistemática e frequente, nós estudamos os postulados fundamentais da doutrina de Allan Kardec, que é o nosso espiritismo cristão, ampliado pelos livros e pelas informações superiores pela mediunidade de Chico Xavier, nós, com essa visão avantajada, nós temos que nos constranger, sim, a vigiar com mais atenção todas as nossas escolhas, porque a nossa responsabilidade é a maior. Não resta
menor dúvida quanto a isto. Se alguém quiser comentar, fica à vontade. Se não, prosseguiremos. Mais extensa mordomia, conclui André Luiz, responsabilidade mais extensa. Toda subida pede suor e disciplina. Todo estacionamento é repouso inútil. Então, para nós não temos... eu me lembro agora, eu até citei na vez anterior, o Chico falar com a doutora Marlene Nobre. Marlene, isso ela nos contou aqui na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, quando foi nos visitar. E ela falou conosco, o Chico a chamou e falou, sério, não falou brincando, não, falou sério. Marlene, você teve mãe espírita. Quem tem mãe espírita não tem perdão no mundo espiritual. Veja só. E é justamente a questão da responsabilidade mais extensa, principalmente aqueles que tiveram, desde cedo, desde o berço, renasceram em famílias espíritas cristãs, que frequentaram a evangelização infantil, juventude espírita, mocidade espírita, não é? E depois trabalharam nos centros espíritas, como nós conhecemos muita gente nessa situação. Por quê? Porque essa responsabilidade, essa mordomia, é interessante que André Luiz chama isso de mordomia, né? É uma mordomia espiritual. Nos dá mais responsabilidade, temos uma responsabilidade mais extensa. E, para isso, nós precisamos suar bastante a camisa para, com a nossa disciplina, empreender o esforço da subida. Aliás, é uma página do Emmanuel, naquela série Pão Nosso, que ele fala isso. A subida, nós precisamos... cada um de nós tem que ter um esforço muito grande de subida espiritual. E, de ordinário, esse esforço de subida, na maioria das vezes, ele é quase solitário. Nós enfrentamos também a solidão da subida, porque, na verdade, são muito poucos familiares, amigos e companheiros do nosso ideal que estão ombro a ombro conosco, não é? Nesta empreitada. Do contrário, a admoestação de André Luiz também é muito séria. Todo estacionamento é repouso inútil. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ter os braços cruzados em relação a tanto serviço que se espera de nós. Ele prossegue dizendo, somos todos, assim, médiuns, a cada passo refletores das forças que nós assimilamos. Por força de nossa própria vontade, na focalização da energia mental. Então, não há dúvida a respeito disso. Allan Kardec aborda isso, embora de uma forma mais en passant, no Livro dos Médiuns, que todos nós somos médiuns. Vamos, quem entra mais em detalhes antes de André Luiz é o Espírito de Emmanuel, através do livro Pensamento e Vida, no qual ele compara a nossa mente a um espelho refletor da luz divina. Não é? Se esse espelho refletor ele está enterrado na terra, na lama, na areia, ele não vai refletir coisa alguma. Ele tem a capacidade de refletir, mas se ele se afunda na lama do mundo, na terra do mundo, na areia das praias do mundo, ele não vai ter condição de refletir coisa alguma, porque ele está envolto de escuridão. Ele tem a capacidade de refletir o pensamento divino, mas escolhe ficar enlameado, sujo. Então, por isso que André Luiz, talvez pegando de empréstimo esta frase de Emmanuel, ele diz, somos médiuns a cada passo refletores das forças que assimilamos.
Se as forças que nós assimilamos são forças da lama, da treva, da escuridão, vamos refletir nada. Vamos refletir a própria escuridão do ambiente em que nos encontramos ou nos quais nos comprazemos. Agora, se sairmos, se empreendermos esse esforço de subida, de saída da lama, de saída da terra, de imersão da areia, né? E nos lavarmos com a água viva do Evangelho de Jesus, esse espelho vai ficar cristalinamente capaz de refletir a luz dos planos superiores. E isso só depende, vejam bem que a frase seguinte diz aqui que essa questão da subida e de nos lavarmos com a água viva do Evangelho só depende da nossa vontade. A vontade, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é a alavanca que faz com que o espírito humano evolua. Sem vontade, a gente estaciona. É o repouso inútil, é a comodidade, é a preguiça, é a revolta, é o vício, é o crime, é a corrupção, né? Ficamos na lama do mundo. Mas com a nossa força de vontade, nós podemos empreender, sim, o nosso esforço de subida na focalização da nossa energia mental para o bem. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Geraldinho, eu penso assim que nesse momento nunca nos sentimos tão médiums. Exato. Porque tu és refletor justamente do que está acontecendo. Mas nós podemos multiplicar as mensagens do bem ou ficarmos calcando naquelas mensagens horríveis, né? Medíocres, né? Medíocres. Então, nossa, tu falando assim da influência que nós recebemos, nunca me senti tão médium quanto agora, porque a influenciação é grande. É verdade. E por isso mesmo a gente precisa, neste momento de transição planetária, talvez o ápice, não é? Estejamos todos nós vivendo esse ápice da transição planetária, até muito interessante, porque a dona Susana Maia Mozinho, amiga nossa e grande amiga de Chico Xavier, a partir de 1957, ela era do estado do Rio Grande do Norte, a partir de determinadas atitudes do marido que não condiziam com a correção, ela pegou os 2 filhos, imagina isso na década de 40, né? Pegou os 2 filhos e fugiu com os 2 filhos, pegou um navio clandestinamente e fugiu para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela criou os filhos os 2 filhos se tornaram generais, ela ingressou no Rio de Janeiro no Ministério da Educação, foi funcionária graduada do Ministério da Educação, e com a saída dos filhos, ela ficou muito deprimida, muito triste, sozinha, não conhecia muita gente no Rio. Falaram com ela, vá procurar Chico Xavier. E ela foi, e encontrou-se com Chico aqui em Minas Gerais, e ele, aquele jeito dele, né, vendo-a pela porta do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, ele estava conversando com uma senhora, mas ele dá o adeus para ela, assim, oi, Susana, como vai? E ela pensou, não deve ser eu, deve ser outra Susana. Olhou em volta, não tinha ninguém, porque só tinha os 3 no centro, né? E ele, então, completou para ela, dizendo assim, não, é você mesmo, Susana Maia Mouzinho, venha cá.
Aí eles se abraçaram, ela ficou assim um pouco espantada, como que ele sabia o nome dela todo, não é? Ele falou com ela, olha, Emmanuel já estava me avisando há 15 dias que você viria. E a partir daí, eles vão ter uma amizade muito linda, não é? E ela passou a receber de Chico Xavier várias revelações, inclusive quando Chico Xavier, em São Paulo, passou na década de 60 por uma cirurgia muito complexa de hérnia abdominal, pela qual os médicos recomendaram a ele repouso absoluto por 90 dias, ele escolheu ficar hospedado na casa dela em Petrópolis por 90 dias. Então, imagina a bênção, né, que é receber Chico Xavier no seu próprio lar como um doente convalescente. E, nessa ocasião, eles conversaram muitas coisas. Foi aí que o Chico revela a ela a identidade de André Luiz como sendo o Dr. Carlos Chagas, inclusive falando com ela que por 3 encarnações anteriores ele tinha sido pai dela, não é? E pede a ela que funde na cidade de Petrópolis o Lar Espírita André Luiz, que existe até hoje no bairro da Independência. Mas eu estou contando tudo isso por quê? Porque já naquela época o Chico Xavier avisava a ela que um ano muito difícil seria para todos nós o final de 2022 e o ano de 2023. Olha só, Chico Xavier, na década de 60, já prevendo para a sua amiga, nossa amiga também, ela ainda está encarnada, com mais de 100 anos, inclusive, e que o mundo terrestre passaria por situações muito difíceis, muito complicadas, desde o final de 2022 e durante o ano 2023. É o que nós estamos vivendo. É o ápice da transição planetária. Agora, o que nós vamos escolher refletir? Não é? Nós vamos refletir o quê? Refletir a sombra, porque isso é fácil, é a porta larga. A revolta, o crime, o vício, as disputas inglórias da política materialista, não é? A favor de aborto, a favor de uma série de atitudes anticristãs contra a vida, não é? Ou nós vamos nos manter a passo firme, não importa quem nos ataque, não importa quem nos achincalhe, mas nós vamos continuar firmes, não é? Fiéis ao Cristo Jesus, porque Jesus é tudo para nós. E hoje em dia, falar em Jesus, como bem lembrou aí a Samira antes da nossa gravação, nós estávamos aqui no bate-papo, hoje falar em Jesus é quase um crime, não é? Um amigo nosso recentemente foi gravar, aliás, ele fez uma gravação evangélica, e no final da gravação ele só colocou uma imagem de uma cruz. Só isso, mais nada. Não é que o TikTok barrou, o vídeo dele já tinha passado de 60 mil viewers, e de repente o TikTok barrou o vídeo, porque a imagem que ele havia colocado ao final do vídeo poderia ser ofensiva aos outros. Olha que palhaçada. Então é muito triste esse momento que nós estamos vivendo, em que aquele que viveu o amor em plenitude, que nos exemplificou o amor acima de todas as coisas, é considerado hoje em dia pela grande mídia, pelos partidos políticos e tudo, como uma imagem ou uma referência sensível que possa ofender aos outros. É uma ridicularidade, não é?
Mas vamos em frente. Daí vem aí talvez a solução nesse subtópico seguinte deste capítulo, que é perseverança no bem. André Luiz vai nos dizer: o comprazimento nessa ou naquela espécie de atitude ou companhia, leitura ou conversação menos edificantes, estabelece em nós o reflexo condicionado pelo qual inconscientemente nos voltamos para as correntes invisíveis que representam. Então, minha gente, essa parte aí do capítulo 16 do Mecanismo da Mediunidade mostra o quanto nós devemos ser seletivos na escolha das nossas amizades, na escolha das pessoas que tenham a possibilidade de conviver conosco, seja em família, seja no grupo de amigos mais próximos, ou seja, nas atividades que desempenhamos na vida profissional ou na vida também religiosa. Porque, dependendo das companhias que nós mesmos elegemos para participar da nossa intimidade, nós seremos influenciadas por elas. Então, vamos prestar atenção que companhias, quem são esses amigos? Quem são se não são amigos, quem são esses irmãos que convivem conosco? Eles nos induzem a uma leitura edificante ou não? Né? Nos levam a assistir um vídeo, um filme que seja de condição elevada, que tenha um teor ético e moral suficientemente bom para que nos acrescente alguma coisa no bem, no amor, na fraternidade? A nossa conversação com eles é mais ou menos edificante? Tudo isso nós temos que nos perguntar. Porque se a resposta for negativa, é preferível é aquela história que está no Evangelho, que pouca gente entende, não é? O pai vai contra o filho vai contra o pai, o amigo vai contra o irmão e vice-versa, porque nós temos que escolher a melhor parte, nós não podemos perder tempo com leitura menos edificante, com filmes de violência, com filmes de sensualidade exacerbada, com conversação inútil, conversação, muitas vezes, voltadas para as ridicularidades da vida ou para as fofocas, né? As maledicências da vida alheia. Então, por quê? Porque isso tudo é muito perigoso. Se você se permite conviver, mesmo tendo o ideal cristão, o ideal espírita cristão na sua vida, como um facho de luz a te guiar, ora, então nós devemos priorizar aqueles que pensam e sentem como nós. Porque, do contrário, se eu estou na companhia dessas pessoas que pensam e sentem como nós, no campo da fé espírita cristã, elegendo o espiritismo cristão, Jesus, Kardec, Chico Xavier, como nossos guias seguros, não é? Se eu saio do centro, se eu saio da convivência familiar que nos protege para uma conversação menos digna, para um ambiente conturbado, para um campo de maledicência ou um campo de vícios variados, eu estou negando, eu estou fazendo como Pedro, né? Até muito pior, porque eu estou negando Cristo várias vezes ao dia, e não como Pedro fez somente 3 vezes. Então, essa convivência indevida com conversações menos edificantes estabelece em nós um reflexo condicionado no qual nós nos
entregamos inconscientemente, ele diz. Porque se você aceita essa convivência com você no dia a dia, você está entregando a sua mente inconscientemente para as correntes mentais invisíveis que representam as trevas, que representam a estagnação, que representam os vícios. E como que você pode ser um bom médium tendo essa invigilância mental, tendo essa atitude indevida? Pois não? Alguém levantou a mão aí? Oi, Geraldinho. Pode falar, desculpe. Samira, depois eu falo. Eu levantei no início da tua fala, Geraldinho, porque eu gosto muito dessa posição, sabe? Eu também sou assim, eu não perco tempo, nós vemos que nunca fomos tão médiums como agora, médiums do lado que se escolhe, isso fica ao livre-arbítrio de quem quer, porém, o que eu vejo é assim, ó, vários amigos espíritas me cobraram por que eu não assisti Nefários. Não sei se tu viste. Não vi. Porque eu vi o conteúdo do que era esse filme e eu disse, o porquê que eu vou entrar nessa sintonia? Porque Nefários quer dizer nefasto e é um satanista conversando. Enfim. E é exatamente isso que eu penso. Nós não podemos mais perder tempo. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos de outro. Não tem mais em cima do muro. Não tem tempo para isso mais. Não há mais tempo. Então, quando nós entendemos que nós temos que tomar atitudes, é aí que nós temos que nos fortalecer no bem, como diz ali, perseverança no bem. E são esses conteúdos que nós temos ido buscar para apresentar nas lives da AME. Exatamente isso. Fazer brilhar a vossa luz, dai a graça, levanta e anda, sabe? Nesse sentido de perseverança no bem. Porque não há mais tempo. E eu gosto muito quando tu trazes essa fala, porque para que as pessoas também se sintam assim, mas todo mundo viu, mas todo mundo está lendo tal coisa, mas não é todo mundo. Tu mesmo disseste. Exatamente, é a questão de fidelidade, né? E tu mesmo disseste, a hora é chegada e nós somos os trabalhadores do Cristo. Ou se escolhe um lado, ou não se escolhe. Tu é escolhido daí. Se tu não escolheres, tu és já escolhido. Está escolhido, exatamente. O que nós vamos querer, né? Por que não se escolhe, por exemplo, a beleza dessa série que é o Chosen, não é? O Escolhido, sobre Jesus? É uma maravilha. Está disponível gratuitamente aí, através do aplicativo, quem baixar, né? The Chosen, uma maravilha. Então, vamos escolher sempre pelo lado positivo das leituras, dos filmes, das programações de estudo. Quanta coisa nova que a ciência tem descoberto, né? Vocês têm feito um trabalho tão bonito aí na AME da Serra Gaúcha, trazendo depoimentos, trazendo visões novas da medicina, da ciência médica, da epigenética, as fronteiras das pesquisas no campo da influenciação mental. Então, nós temos muita coisa para aprender, não dá para perder tempo. Quem mais queria falar? Oi, Geraldinho, eu, Patrícia. Oi, Patrícia. Oi. Eu estava fazendo aqui umas reflexões, né, desde o início aqui desse capítulo, e aí eu fiquei pensando, né, nessa hipnose aqui de palco. Eu acho que, se a gente pensar um pouquinho, o mundo está sendo um palco, né?
E essa hipnose está sendo uma hipnose coletiva para aqueles que se permitem, né? Exatamente. Se a gente não faz as escolhas, a gente entra nessa hipnose coletiva e quando vê, já está tomado. Eu falo muito que eu me lembro quando eu comecei a conhecer, né, a doutrina, e a gente vai estudando, mas parece que tem um momento chave na nossa vida, né? Por mais que a gente tenha o conhecimento, estuda, tem certos momentos na vida que é o momento chave. E eu vejo muito esse momento chave na minha vida hoje. E eu sou muito grata a Deus por esse momento que eu estou vivendo. Com todas as dificuldades, com tudo. Apesar de tudo, apesar de tudo, vivendo um lado positivo também muito grande, não é? E eu, porque assim, só a gente ter acesso ao conhecimento espírita cristão, aos exemplos de Chico Xavier, que nos lembra Jesus, já é uma bênção inominável. Já. Hoje mesmo, muitas coisas que você estava falando aqui, eu ouvi, foi o Bacelli, e ele falou justamente desse momento da cirurgia do Chico, né? Que ele veio para Petrópolis, enfim. E eu ter conhecido esse grupo de estudo e o grupo que eu participo com a Samira, o Vitório e todos, né? Que é do Céu e Inferno. Gente, isso está sendo, assim, na minha vida, um divisor de águas, é o que eu tenho a dizer. Principalmente agora, no momento que a gente está vivendo. Até eu publiquei um pequeno trecho da fala da dona Suzana no meu Instagram esses dias. Eu vi. E ela fala, até conta como que ela conheceu, embora de forma resumida, não é? E conta também sobre a revelação que todos nós que convivemos com Chico sabemos que André Luiz é Carlos Chagas. Isso. Embora grande parte do movimento espírita ainda não aceite, né? Mas é como dona Nena Gauss falou assim, gente, se o Chico falava que era, quem somos nós para falar que não era, né? É até piada isso, né? Mas, ainda falando sobre o que você disse, Patrícia, olha aqui, a questão, né? O reflexo condicionado que se estabelece em nós inconscientemente, fazendo com que nós nos voltemos para as correntes invisíveis que representam toda essa sombra, toda essa treva. Então, nós espíritas não podemos ter essa, vamos dizer assim, esta falta de perseverança ou esta falta de fidelidade às correntes do bem, nos entregando inconscientemente às correntes das sombras. Ele prossegue, então, no slide seguinte, dizendo o seguinte, pensando ou conversando constantemente sobre agentes enfermiços, quais sejam. Interessante que ele é didático, né? Ou seja, se vocês não entenderam até aqui, eu vou citar, né? Não basta só conversar, às vezes pensar. Quais são os agentes enfermiços que nos prendem nas sombras? Ele diz, quais sejam? Acusação indébita, crítica destrutiva, deboche, crueldade, né? Se a gente se entrega a isso, incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que os alimentam. Porque o ato de voltar a semelhantes temas, contrários aos princípios que ajudam a vida e a regeneram, se transforma em reflexo condicionado de caráter doentio, automatizando-nos a capacidade de transmitir tais agentes mórbidos, responsáveis por largo acervo de enfermidades e desequilíbrios. Então, vejamos bem. A acusação indébita, isso a gente vê hoje, é uma coisa incrível, né? A crítica destrutiva, se você ligar qualquer coisa
Você não vê, por exemplo, um programa, é raro ver-se isso, um programa que vai dar ênfase a um projeto do bem, a um projeto que console as criaturas, a um projeto que eleve as criaturas do ponto de vista moral, ético, não é? Que estimule a fraternidade legítima e pura, a caridade pura e simples. Não há programas, ou quase nada. Você tem que, hoje em dia, as redes abertas não passam nada disso. Você tem que procurar no streamer aqueles programas que te trazem alguma coisa de novo, né? Descobertas científicas, estudos mais profundos, que é isso que nós precisamos escolher para a nossa alimentação mental, em termos culturais, intelectuais. A música, vejamos a música, né? A música erudita, a música mais elevada. Nós estamos buscando isso ou estamos nos divertindo indebitamente com essa música rasteira que nem cabe aqui nomear, não é? Porque isso tudo, sem querer, nós estamos praticando a mediunidade ignorada. Mais tarde, nos capítulos seguintes, a gente vai ver isso. A mediunidade ignorada, que é aquela condição que o ser humano se coloca numa posição passiva praticamente total, sem reflexão, sem as defesas da prece, da oração cotidiana, da meditação, que o possam defender dessas correntes invisíveis das sombras, que nos fazem joguetes delas mesmas, não é? Então, a gente incorpora de imediato, segundo André Luiz, a influência dessas criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, e lembrando que a proporção de encarnada e desencarnada é 3:1. Né? Se aqui nós temos maioria, infelizmente, ainda voltado para a sombra e os crimes, os vícios, no mundo espiritual a mesma coisa. A proporção é 3 vezes mais do lado de lá. Que nós temos que considerar que tem o plano das trevas, nós temos que considerar que tem o plano das sombras e ainda tem o plano do umbral. Mais a crosta terrestre, são 4 planos que nos rodeiam de imediato, nos quais a grande maioria, o Chico nos dizia, 2/3 da humanidade. Né? Aliás, está no livro Voltei, o benfeitor espiritual, do Frederico Figner, que usa o pseudônimo de Irmão Jacó, fala com ele. 2/3 da humanidade está saindo ainda da animalidade a caminho da razão. Então, vejam, é quase que a gente reconhecer que nós vivemos num mundo de brutos. Brutos da cultura, da intelectualidade, da moralidade, da elevação espiritual, infelizmente. E mais adiante o benfeitor fala com ele. E apenas 1/3 da humanidade, encarnada e desencarnada, está buscando sair da razão para a humanidade. E a partir daí, adquirindo a humanidade, vai naturalmente buscar a luz da sua regeneração. Ora, vamos preferir ficar nesse lado, nesse terço da minoria, infelizmente, embora ele tenha escrito isso em 1950 e poucos, se não me engano, 55, por aí, vamos dizer que tenha melhorado um pouco essa proporção, que seja meio a meio. Ainda assim, é uma responsabilidade muito grande nossa. Qual a metade que nós vamos escolher? A metade das sombras ou a metade da luz? Porque a decisão é nossa, conforme Emmanuel disse. A vontade é pessoal, intransferível. É a alavanca que nos faz optar por um lado ou por outro, não é? E essa retroalimentação do mal
pode nos custar a encarnação e talvez muitas encarnações para o futuro. Ao passo que nós sabemos que a opção para a luz, embora nós sejamos extremamente imperfeitos, mas se nós optarmos pela luz, nós temos a multiplicação do Cristo. O Cristo é capaz de usar os nossos poucos recursos, que são mínimos, né? Assim como ele fez com os pães e os peixes, e os multiplicar a centenas de milhares, de forma tal que a grande multidão se alimentou e se fartou, e ainda sobraram muitos cestos de pães e peixes, não é? Então, mas para isso Jesus nos pergunta: o que tendes aí? O que você tem para me oferecer? E cada um de nós deve se fazer essa pergunta. Jesus está me perguntando o que eu tenho de mim próprio, que não vale oferecer coisa dos outros, né? O que eu tenho de mim próprio para oferecer para esta tarefa sacrificial de renúncia, de amor ao próximo, para a regeneração humana? A gente vai ter muito pouco, mas a gente tem que confiar que a multiplicação é do Cristo, e ele multiplica. São os talentos, né, Geraldinho? São os talentos. Talentos. A parábola dos talentos. Vejam bem, quem mais tem, mais se lhe dará, não é assim? Aquele que recebeu os 5 talentos devolveu 10. E o Senhor o abençoou. Agora, aquele que tinha um só talento e enterrou ele na terra, com medo do Senhor, foi amaldiçoado pelo Senhor. É sempre assim. As pessoas... É engraçado, tem até um ditado, né? Você quer a colaboração de alguém para alguma tarefa, procure aquela que está mais ocupada, porque provavelmente é aquela que vai te atender. Aquela que tem o dia inteiro na flauta vai te responder: eu não posso, eu tenho muitos compromissos, né? E tu visses ontem, quando tu pediste aquela carta, como nós estávamos, mas como eu sabia que era urgente, nós largamos tudo. É isso aí. É isso aí. É ter noção da prioridade. Da urgência, né? Da urgência. E eu agradeço muito a vocês, que me aliviou bastante ali, não é? Bom, vamos prosseguir. O Mauro levantou falar a mão. mais alguma coisa? O Mauro levantou a mão. Pois não, Mauro. Está fechado, querido, teu áudio. Continua sem som. Quem é? Agora. Ele saiu. Ele saiu. Agora, doutor Paulo. Pode falar, doutor Paulo. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Geraldinho, você não é fácil não, hein? Você não é fácil não, Geraldinho. Imensamente grato com a imensidão de conhecimentos assim, claros e objetivos que você traz. Olha, eu me perdoe... Luiz traz, meu querido, eu estou só repetindo. Me perdoem eu colocar uma situação talvez pessoal, mas nós estamos em família, né? Geraldinho, eu, apesar de tudo que já sei e que tento fazer, ninguém me conhece melhor do que eu, nem ninguém conhece melhor de todos os que aqui estão do que eles mesmos. Ninguém conhece o Vitório melhor do que ele. Ninguém conhece a família melhor do que ela. E quando eu começo a entrar num caminho equivocado, que ainda entro, pelas imperfeições que eu tenho, a impressão que eu tenho é que alguma professora primária me dá uma esculhambação. Chega! Me dá até uma palmada, né? Chega! E aí eu passo por momentos um pouco difíceis. E sempre me vem na mente uma frase que me ajuda. O amor cobre uma multidão de pecados. Exatamente. Segundo, como é que nós podemos interpretar
aqueles que estão fazendo o que estão fazendo e que não conhecem o que nós conhecemos. Como é que é visto alguém, por exemplo, que decepa cabeça de bebês? Como é que nós podemos, assim, interpretar alguém que tenha tido família, instrução, lazer, alimentação, ter frequentado as melhores faculdades do planeta e desenvolver como físicos, como químicos, como engenheiros, como técnicos, artefatos que são cuidadosamente planejados para, em distâncias incomensuráveis, de quilômetros e mais quilômetros, fazerem com que um foguete atinja um hospital e o exploda, matando médicos, matando profissionais de saúde, matando mulheres grávidas, doentes, idosos, crianças. Eu me sinto, apesar de tentar melhorar, muito assim triste, muito triste. Diante de tudo que você está colocando, e que a cada vez a gente mais aprende, as interpretações claras e lógicas das palavras de André Luiz, como é que você está vendo o que nós estamos passando? Por que esses ainda não têm as informações que nós estamos tendo e que têm nos ajudado tanto? E eu estou falando de forma pessoal, porque, insisto, ninguém me conhece melhor do que eu. E eu sei ainda a montanha de imperfeições que eu trago comigo. Eu acredito que um comentário seu, um comentário da Samira, um comentário do Vitório, um comentário de todos que aqui estão, possam nos ajudar a tentarmos, pelo menos pessoalmente, a servir como alguma forma de exemplo a esses que continuam com os comportamentos equivocados. Me desculpe se eu me estendi. Um abraço fraterno a todos que aqui estão conosco. Obrigado, querido Paulo. É uma alegria muito grande saber que estamos juntos nessa perplexidade, porque realmente, se a gente for gastar o nosso tempo assistindo tudo o que está acontecendo, bebês sendo degolados, famílias inteiras sendo mortas nas suas próprias casas, idosos sendo sacrificados nos pontos de ônibus, bombas para cá e para lá, a gente começa a duvidar da própria sanidade, não é? Do ser humano. E a grande verdade é que nós ainda estamos em meio à brutalidade das inteligências desviadas do Cristo. Certa vez, conversando com Chico Xavier sobre isso, ele foi claro para mim, dizendo o seguinte: aquele que erra por amor sofre tanto, né? Às vezes cometeu uma infelicidade na vida conjugal e depois foi rejeitado, passa pela separação, e a pessoa sofre tanto, né? A ausência da esposa, a ausência dos filhos, a família destroçada, e ele sofre tanto que o próprio sofrimento o impulsiona para a regeneração. Ele se dá o compromisso de ser diferente logo em seguida. Então, a recuperação daquele que erra por amor é mais rápida. Agora, o Chico foi claro comigo, agora, aquele que erra pelos desvios da inteligência, desviadas ou apartados do Cristo, é mais difícil de ser recuperado, porque ele tem conhecimento, ele tem estudo, mas é como André Luiz fala aqui, quanto mais estudo, mais responsabilidade. É o que as pessoas não enxergam, não é? Quanto mais cultura, mais responsabilidade, mais dever de fraternidade. Só que a inteligência que se, de certa forma, engrandece longe, apartada das
influenciações da vida superior, em nome do Cristo, elas se aferram no orgulho, no egoísmo e na vaidade. E, segundo o Chico Xavier me disse, a recuperação desses indivíduos é muito mais lenta, porque eles não admitem que erraram. Eles não reconhecem que estão em erro. Eles acham que tudo aquilo tem justificativa dentro da lógica perversa deles. Então, aí precisa, sim, o degredo, precisa vir um choque muito grande. Às vezes, o Chico me previu claramente que o processo de regeneração da Terra talvez precise do degredo de 2/3 da nossa população, encarnada e desencarnada. E esse degredo é o que vai fazer, está lá em Allan Kardec, no último capítulo 18 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no subitem o degredo, Kardec falando que os flagelos diversos, entre os quais a guerra e as revoluções, que são classificadas, segundo Kardec, como flagelo diverso, eles são necessários no mundo como o nosso para apressar o degredo desse pessoal, para apressar a saída dos espíritos que ele chama, não sou eu que digo isso, é Allan Kardec que escreve isso, dos espíritos retardatários. Porque a simples permanência deles na Terra faria com que talvez a regeneração demorasse milênios. E chega um ponto limite, um ponto máximo, que é exatamente o ponto no qual estamos inseridos hoje, que não temos mais, a Terra não pode mais prosseguir com esse tipo de atitude, com essa intemperança criminosa, guerreira, viciosa, que desconsidera todos os valores éticos e morais de todas as religiões. Porque não existe religião no mundo que pregue isso, não é? São, infelizmente, os fanáticos, aqueles que se aferram muito mais ao imediatismo do materialismo, da vingança. Existe um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a vingança, no final do capítulo, né? Várias mensagens dos espíritos superiores a Allan Kardec, vários comentários do próprio codificador, nos mostrando que a vingança é um atestado de atraso moral da criatura. Então, nada de espantar, então, não é? Se nós estamos vendo isso em pleno ápice da transição planetária, é porque talvez determinadas coletividades precisem desses choques violentos, até mesmo para se regenerarem, para que apresse a saída desses indivíduos retardatários, porque o Kardec fala lá, o campo de saída de espíritos retardatários é ampliado, ao mesmo tempo abre o campo de chegada para a reencarnação de espíritos mais avançados, que virão nas próximas gerações ocupar esse lapso que está acontecendo com os grandes flagelos. E aí temos também as convulsões telúricas, né? Temos os tsunamis, os terremotos. Pouco se falou, por exemplo, o terremoto do Afeganistão matou mais de 3.000 pessoas semana passada. Mas como a gente está preso na guerra de Israel contra o Hamas, isso passou despercebido pela grande mídia. Mas houve um terremoto gigantesco no Afeganistão, há menos de 10 dias atrás, e que levou embora 3.000 pessoas de uma vez. Tudo isso faz parte do que Kardec chamou de flagelo diverso, e que é necessário num ambiente como o nosso para apressar a regeneração da Terra. Ele diz lá que se isso não ocorresse,
a Terra levaria talvez milhares de anos para mudar. E é preciso, infelizmente, é aquela fala de Jesus, não é? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Tem o Mauro e depois a Patrícia. Mauro, agora vê se tu consegues. Eu acho que... Estão me ouvindo bem agora? Perfeitamente. Eu acho que antes eu estava com um problema no meu fone. Primeiro eu faço minha as palavras do meu amigo Paulo César a respeito dos pronunciamentos do Geraldinho, com tanta lucidez que nos deixa, assim, de certa forma, bem confortados, né? A outra coisa que eu queria naquela hora falar, e que falhou, é que eu gosto muito de ler trechos da história também, né? Eu também. Principalmente com autores confiáveis, né? E Napoleão Bonaparte, ele dava suas tarefas mais espinhentas para os seus generais mais atarefados, porque ele sabia que eles a realizariam. Então, é mais ou menos o que nós estávamos falando antes. É verdade. E a outra coisa, Geraldinho, coincidentemente, agora, dias atrás, eu e a Samira discutíamos, bem em cima do que tu estavas falando agora, de, poxa, a entrada na era da regeneração é daqui 30 e poucos anos, 2057. Chico falou que nós vamos ficar 30 séculos, aí nós vamos ficar 3 mil anos. Então, Mas será que... 7 mil anos. 70 séculos, 7 mil anos. 7 mil anos. Mas será que vai ter todo esse degredo, como tu estás falando, para que a gente... Claro que nós sabemos que nós não vamos entrar na era da regeneração regenerados. Não, é o início. Não vai entrar regenerada no dia... No ano de 2057. Vamos ter 7 mil anos pela frente. Mas exatamente. Será que nós vamos ter muito degredo até lá? Eu acho que daqui até lá vamos ter, infelizmente. Por isso essas guerras estourando em todos os cantos, então. Infelizmente. Se vocês lerem a segunda parte do livro Há 2000 anos, a alocução do próprio Cristo está lá no capítulo 6 da segunda parte. O que Jesus fala quando ele recebe a primeira caravana dos mortos, os primeiros cristãos que foram sacrificados na arena romana, dentre eles estava presente Lívia Lentulus, não é? E Jesus os recebe na alta espiritualidade. Prestem atenção no discurso do Cristo. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Que aquilo que ele diz lá está se aproximando. Capítulo 6 da segunda parte do livro Há 2000 anos de Emmanuel. Sabe, antes da Patrícia falar, só esse complemento. Chico sempre dizia, o mal está sempre a serviço do bem. Exatamente. Mesmo o mal que a gente não compreende, que a gente não admite, que a gente não entende, mesmo assim, se foi permitido por Deus, está a serviço do bem. Porque aí, Samira, é até bom você tocar nesse assunto, porque no final dessa alocução do Cristo, ele diz, aí nós retemperaremos os sentimentos humanos, escolhendo nos escombros da humanidade todos os elementos passíveis de reaproveitamento para a construção do mundo de paz do amanhã. De novo, médiuns da luz. Missionários da luz, né? Exatamente. Porque, do contrário, ainda não comentamos aqui nesse finalzinho, se as pessoas continuarem a se entregar inadvertidamente por essas influenciações nocivas da vida corriqueira, da vida medíocre, da face terrestre, com todo respeito, mas é
não é? Porque ele diz assim, contrários aos princípios que ajudam a vida e a regeneram, que é o vício, é o crime, é o materialismo histórico, é a matança, não é? É a guerra, enfim, a corrupção. Se isso continuar, esse reflexo condicionado de caráter doentio se torna autômato, aumentando a capacidade do indivíduo abrigar dentro de si mesmo, do próprio corpo espiritual, que vai refletir no corpo físico, agentes mórbidos, responsáveis por largo acervo de enfermidades e desequilíbrios mentais. Então, enfermidades físicas e desequilíbrios mentais, enfermidades mentais, que nós mesmos escolhemos, veja bem. A constância de escolher esses agentes viciosos, né? A conversação infeliz, a acusação indébita, a crítica destrutiva, o deboche, a crueldade, o crime, o vício, a guerra, a corrupção, o materialismo, né? Vai minando o nosso corpo espiritual. A gente vai abrindo as portas da nossa casa mental para agentes mórbidos que vão gerar em nós acervo de enfermidades de etiologia obscura. Os médicos ficam sem saber, fazem exames e não acham nada, mas a pessoa continua doente. Por quê? Porque está na esfera da mente, está na esfera dos corpos espirituais. E muitas vezes vai gerar também desequilíbrios mentais lamentáveis. Deixa eu falar. Pois não. Antes de perdoe, Patrícia, mas o que tu colocaste, Geraldinho, se amplia a nossa capacidade de compreensão, que nós falamos informalmente várias vezes contigo também, amigos aqui que estão presentes, em relação a esse início da pandemia. Não quero me aprofundar o que levou, a organização, não quero esse contexto geopolítico. O que nos chama a atenção exatamente é isso que tu trouxeste, as palavras do Cristo, que nos trazem assim com muita propriedade a capacidade que ele nos dá da nossa transformação. A pandemia veio, e isso nós já fizemos essas análises assim mais estreitamente, no sentido de reformularmos os nossos caminhos nos relacionamentos familiares, minhas condutas pessoais, minhas condutas como profissional da saúde, ou cada uma dentro das suas atividades. Como é que estão os relacionamentos familiares, que era um grande problema? Como estavam as enfermidades, isso que tu trouxeste? Nunca tivemos tantas enfermidades mentais como agora, a partir de 20 para cá. Então, tudo isso resulta da oportunidade, como a Samira muito bem trouxe, o caos, o mal é para o bem, tudo vem para reformular os nossos... Ainda hoje, Victório, eu vi um post nos Estados Unidos, um médico comentando que eles estão assustados com a explosão dos casos de câncer depois da pandemia. Disso, nós sabemos, nós acompanhamos isso. Todas as enfermidades, elas estão de uma maneira muito mais ampla. Mas, em cima disso, vem as nossas reformulações. Exatamente como tu colocaste, os 2 terços, a separar. E está mostrando nitidamente quem é joio e trigo de uma maneira muito clara. Quem tinha dúvida a partir dessa guerra agora, então? É muito objetivo. Claro. Eu não vou me estender, eu só queria fazer essa colocação, porque realmente nós estamos vivenciando isso, né? De uma maneira muito intensa. Né? E tivemos a oportunidade de refazer e não o fizemos. A maioria das pessoas não aceitaram. Ao contrário, teve mais separações, mais problemas. Né? Era o momento dos pais tomarem as rédeas, termo gaúcho, né? Para a educação dos seus filhos, né? Para se aproximarem mais, para dialogarem mais, enfim.
uma série de coisas boas que foram propiciadas e que ninguém entendeu, pouca gente entendeu. Né? Eu não quero me alongar, porque realmente esse caminho, essa vertente é muito ampla e realmente são os ensinamentos maravilhosos que nós vamos retirando, lições maravilhosas. Patrícia, que eu acho que a Patrícia quer fazer uma colocação. Na verdade, o professor Mauro já fez a pergunta que eu iria fazer, né? Porque, como eu sou muito otimista, eu ia perguntar ao Geraldinho o que ele achava sobre essa guerra, né? Esse ataque aí a Israel, se seria uma das últimas, mas pelo que ele respondeu ao professor Mauro, eu acredito que ainda temos muitas coisas pela frente, né? Eu acredito que até 2057 nós veremos muita coisa. Lembrando que o Chico foi claro, quando a humanidade passasse da conta, quem ia responder ia ser a própria Terra. Cansada dos abusos humanos, ela iria realmente abrir as suas entranhas. E tem horas que parece que isso está acontecendo, né? E tem um caso do Chico que é até muito pouco conhecido, está num livro do Josué Cortez, se não me engano, foi um grande amigo do Chico, do interior de São Paulo, e ele fez uma série de entrevistas, pequenas perguntas ao Chico. E a respeito disto, Patrícia, o Chico disse assim, olha, quando Deus manda os seus emissários, em nome do Cristo, para auxiliar toda a humanidade, todas as nações, todas as crenças, todas as culturas, recebem deles emissários celestes, influenciando-os para o bem. Mas se eles persistem indebitamente no cultivo do mal, aí Deus manda a polícia dele próprio. A polícia de Deus vem resolver. Aí o Josué perguntou, mas quem é a polícia de Deus? Aí ele respondeu, o mar, meu filho, o mar. Então, a situação pode vir, a solução pode vir pelo mar. Uma grande, vamos dizer assim, um grande movimento no Atlântico, e no hemisfério norte, e também no Pacífico, no hemisfério norte. Porque o Chico foi claro, no hemisfério norte da Terra, isso eu ouvi dele, é o hemisfério que mais vai sofrer nessa transição planetária. Geraldinho, ontem eu, escutando um analista político muito conceituado, muito centrado, ele falava exatamente aquilo que tu escreveste junto com a doutora Marlene, não será em 2012. A grande emigração que o Brasil vai receber. Isso Emmanuel chega a dizer que o Brasil vai receber 900 milhões de asilados. Note bem. E eu e a doutora Marlene publicamos isso no livro. Isso foi uma entrevista que foi gravada na voz do Chico Xavier, inclusive, que está no Lar da Boa Vontade, na sede em Brasília, foi transcrita e publicada em 1957 no Jornal da Boa Vontade, reproduzida depois em outros periódicos espíritas, e está publicado num livro do Chico Xavier que se chama Caderno de Mensagens, e que eu e a doutora Marlene fizemos publicar no Não Será em 2012 e no 2019, o ápice da transição planetária. Nesse episódio, cerca de 50 curitibanos, espíritas da cidade de Curitiba, no Paraná, saíram de Curitiba e foram a Pedro Leopoldo visitar o Chico para fazer ao Chico determinadas questões, pedindo que o espírito de Emmanuel respondesse-as.
as respondesse. Então, numa delas, o Emmanuel fala, o Brasil, com 400 e poucos anos, que isso foi lá em 1956, né? Com 400 e poucos anos de existência, tem perfeitamente condições de asilar 900 milhões de habitantes. Agora vejam vocês, até a escolha do verbo por Emmanuel foi perfeita. Ele falou asilar. Ora, asilar é o quê? É dar asilo, receber quem vem de fora. Não é? E ele dá a entender que tudo isso vai acontecer agora, no século XXI. Se o Brasil hoje tem 210 milhões de habitantes, imagina, vamos somar a esses 210 milhões mais 900. Na época que eu conversei com o Chico, eu disse, Chico, mas isso vai ser uma bagunça. Ele falou assim, não, porque esse pessoal vai nos ensinar muita coisa que nós não temos aprendido. Ele ainda falou, os amarelos vão nos ensinar o respeito aos idosos, aos anciãos. Não é? Os norte-americanos vão nos ensinar o respeito ao direito, à lei. Os europeus vão nos ensinar o amor à cultura superior. E os russos, os eslavos, vão nos ensinar também a disciplina. Tudo isso ele falou comigo. Eu ouvi de Chico Xavier. Não somente eu, Dona Neuza Arantes, ouviu na década de 90, ainda publicou na Folha Espírita, dirigida pela doutora Marlene Nobre. O nosso irmão de Goiás, de Goiatuba, Goiás, doutor Disseu Abdala, também ouviu de Chico Xavier. O médico de Brasília, muito amigo do Chico, que dirige um hospital em Campinas, doutor Nubor Facuri, também ouviu ele. Vocês conhecem bem, não é? Eu confesso, Geraldinho, que eu fico extremamente emocionada em ouvir isso. Que é uma coisa muito boa, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, ter essa perspectiva, né, de futuro. Exatamente. A própria dona Suzana Maia Mozin, nós temos o áudio dela, eu vou publicar, ela dizendo isso. Inclusive citando. Essa entrevista foi gravada em 2005 pela Nena Galvez, em São Paulo. E ela cita lá o ano de 2023, Chico Xavier falando com ela. Um ano crucial para a nossa evolução. Mas, sabe, Geraldinho, esse livro que foi tão combatido na época do lançamento, ele nunca esteve tão atual, tão atualizado frente ao que está acontecendo. Eu estava ouvindo esse analista, ele dizendo que os brasileiros do exterior irão retornar ao Brasil. Não, e já estão. Samir, eu estive nos Estados Unidos o mês passado. E lá eu tive a notícia, perante os espíritas que lá residem e dirigem centros espíritas, eles me falaram, muitos centros espíritas espalhados pelos Estados Unidos da América do Norte, que estavam indo de vento em popa antes da pandemia, depois da pandemia, estão fechando as portas porque os brasileiros que os fundaram estão voltando para o Brasil. Veja só. Portugal também já está vendo o brasileiro voltar. O próprio nosso país co-irmão, aí está o Germano, que pode dar o testemunho, mas nós temos visto muita gente retornando. E quando me perguntam, eu falo, se fosse eu voltava. Agora, eu não posso dar parâmetro para a vida de ninguém, não é? Agora, se fosse eu morando no exterior, eu voltava por agora, enquanto é tempo. É o que nós dizemos. Outra coisa que eu tenho visto, e eu disse na época, né, o Chico previa uma mini era do gelo, que seria próxima, que aconteceria neste século XXI. Eu ouvi isso dele. E já há estudos científicos
aventando essa possibilidade do Sol entrar numa era de pouca ou muito pouca atividade solar, que pode causar uma mini era do gelo na face terrestre. Então, muita coisa que o Chico dizia, que o povo ria dele, não é? Assim como riram de mim, da Marlene, nos atingiram com várias pedradas, que para mim não me incomodava. Muita gente chegava para mim e falava assim, antes da gente publicar, falava, não fale isso, porque você vai levar pedrada do mundo inteiro, dos espíritas. Não entra nisso. Tu diz, olha, eu não estou nem um pouco preocupado com o que vão achar de mim ou falar de mim. A minha preocupação, e a da doutora Marlene era a mesma, é deixar registrado o testemunho do que nós ouvimos do Chico Xavier. Isto, para nós, basta. A própria doutora Marlene falou comigo, Geraldinho, nós ouvimos muita coisa. Nós não podemos levar o que nós ouvimos para o túmulo, porque isso é uma desconsideração para com o próprio Chico. Ele não deixou isso nas nossas mãos à toa, não é? Ele tinha um propósito, e de fato tinha. Hoje a gente está vendo que tinha. Então, Geraldinho, eu lembrei que fazem 10 anos, tô falando, me lembrei, para quem não sabe, o Geraldinho e a doutora Marlene estiveram há 10 anos passados, em 2012, aqui em Bento Gonçalves, ao lado do onde nós moramos. Eles fizeram uma palestra memorável sobre a mediunidade. A doutora Marlene falou, convidou o Geraldinho para falar, foi maravilhoso. E no dia seguinte eles fizeram no Teatro São Carlos, em Caxias do Sul. Caxias, não será em 2012, foi o primeiro seminário, está no YouTube, assistam o depoimento desse querido Geraldinho e da doutora Marlene, já falando exatamente essas colocações com maior profundidade, toda a colocação sobre isso, né, Geraldinho? 10 anos, querido. E a palestra da doutora Marlene falou sobre o Brasil, lembra-se? Isso, 10 anos. Brasil. Tem 10 anos, que beleza, hein, Vitória? É isso aí, querido. Eu acho que ele fez a conta errada. Foi em agosto de 2012. Nós estamos em outubro de 2023. São 11 anos. Já 11, por mais de 10. Segundo a numerologia, 11 é o número do Cristo, que é o número que não se divide. Ai, que lindo. Maravilha. O Ricardo levantou a mão. E não por acaso nós vamos fazer aí, com vocês aí em Torres. Em Torres, esse ano. Chico agora no início de novembro, né? Isso aí. Maravilha. Mais alguém? O Ricardo levantou a mão. Pois não. Boa noite a todos. Desculpe, a minha câmera está com defeito, eu só estou no áudio. Queria agradecer também a Geraldinho por trazer essas explanações, e eu comecei a juntar uma série de assuntos que foram ditos, como no slide anterior do André Luiz, que diz: quanto mais você conhece, quanto mais você se torna responsável por um conhecimento, mais extensa é a sua responsabilidade. E quando você falou dessa revelação de que o Brasil ia abrigar esse número grande de irmãos, eu fiquei, e que cada povo iria trazer um ensinamento aqui, eu lembrei do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí o brasileiro vai ensinar o evangelho primitivo a isso? Essa é a construção? É exatamente isso. Por isso é que o Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho, porque a nossa missão é trazer Jesus de novo para o coração do povo. Esse é o nosso compromisso. Por isso o Espiritismo floresceu e deu frutos aqui antes de dar frutos em outras nações. Pelo menos, no mínimo, 100 anos antes de todas as grandes nações do mundo. Podemos seguir?
Tem só mais um item para fechar esse capítulo. Samira? Vamos lá. Tá. Então, o último item deste capítulo 16 é a gradação das obsessões. E André Luiz diz assim: muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, inclinamo-nos para forças violentas que se insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora. Olha aí, doutor Paulo, a resposta à sua questão, não é? Um estado de tensão deliberada, quer dizer, a pessoa escolhe o estado de tensão, de desequilíbrio, de violência, de crime, não é, de guerra. Um estado de tensão deliberada nos faz inclinar para forças violentas que se insinuam no nosso halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais nos transformamos em médiuns de ações delituosas, arrastados nos fenômenos de associação dos agentes mento-eletromagnéticos de mesma natureza, semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. Então, aqui, André Luiz está mostrando que, assim como a união de determinadas individuações químicas, determinados átomos, moléculas, provocam reações físico-químicas em explosões, não é? A mesma questão acontece no nosso mundo mental, se nós escolhemos ficar em tensão deliberada, quer dizer, a escolha é nossa. Nós podemos escolher um estado de tensão deliberada ou podemos escolher um estado de calma, de paz, de equilíbrio, de graduação, vamos dizer assim, da nossa reação. Nós podemos escolher o silêncio. Então, se a gente escolhe a tensão deliberada, ela vai nos causar a inclinação para forças violentas, que, por sua vez, vão se insinuar no nosso hálito mental, no nosso halo mental, na nossa vida espiritual, fermentando em nós caracteres infelizes que podem eclodir numa cólera arrasadora e nós seremos como gado, né? Atingiremos aquela posição de passividade total, que já nem seria mais uma obsessão, mas sim uma possessão em que nós vamos ser agentes da destruição e da morte. Uma reação em cadeia. E ele prossegue dizendo: é assim que somos loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, perante a lei. A nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Então, é a questão realmente que nós estamos vivendo, não é? Porque observarmos como esses ataques foram planejados por anos a fio, não é? Ataques covardes, ataques
sem qualquer classificação dentro da condição de humanidade em que nos encontramos, sem qualquer respeito à dignidade humana, à família, à criança, aos jovens, aos idosos, às mães, às grávidas, não é? Então, realmente, aqueles minutos ali de decisão infeliz geram essa desarmonia toda pela qual as pessoas vão se entregando a uma obsessão de grave consequência. André Luiz fala, adquirindo um karma, não é? Adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que são praticados. Agora, sempre reservando para o final do período a lembrança de que, apesar de tudo isso, dessa obsessão coletiva, dessa fascinação coletiva, dessa possessão coletiva que leva as comunidades aos píncaros da guerra, da eclosão de todas as violências e crimes inomináveis, tudo poderia ser evitado se a nossa alavanca da vontade tivesse força suficiente para dizer não. Não ao crime, não à guerra, não ao vício, não à corrupção, não à violência. Porque tudo na comunhão entre o mundo espiritual e o mundo físico se resume num problema de sintonia. Com isso, a gente acaba o capítulo 16, aqui do livro Mecanismos da Mediunidade. A partir do capítulo 17, nós poderíamos entrar na questão dos efeitos físicos. Mas eu sugiro um intercâmbio aí. Fizemos o capítulo 16 do Mecanismo da Mediunidade. Eu sugiro que no mês que vem a Samira nos traga mais um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. E, em dezembro, a gente volta com o capítulo 17 do livro Mecanismos da Mediunidade, que fala sobre os efeitos físicos. Naturalmente, se vocês concordarem. Claro que sim. Volta um pouquinho naquele outro slide, por favor, Geraldinho. Este? Olha como exatamente aquilo que o Dr. Paulo César falou. É assim que somos loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos. Porque o que é esse momento do Hamas perante uma eternidade? Obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo. Essa frase, tu define esse grupo. Define. Todo grupo terrorista. Né? Mas é impressionante, porque eles são comandados. São comandados. Eles são comandados. São médios das trevas, né? E são marcados por circunstâncias de um tempo e de um lugar, e que são obsediados por minutos. Nossa, quando tu leste isso aí, me parecia assim, igual Hamas, ou igual Hezbollah, ou qualquer outro grupo que não tem nem... O ISIS, né? O Al-Qaeda. Que não tem nem nominação na atividade. E o doutor Paulo levantou a mão. Posso falar um pouquinho? Claro. Bom, é bom vocês se segurarem na cadeira aí, para o que vocês vão ouvir agora. Geraldo, nós temos um grande amigo, todos vocês conhecem, chamado André Trigueiro, aqui da TV Globo. E é um espírita, como nós, e ele nos fez uma revelação nesse domingo estarrecedora. E o assunto que ele tratou no programa dele foi exatamente o que nós estamos vendo acontecer no mundo. E, primeira coisa, estão ocorrendo nesse momento 28
vamos dizer assim, guerras na Terra. Até no nosso Rio de Janeiro está acontecendo isso. Está havendo uma guerra de milicianos entre traficantes, entre policiais, inclusive com equipamentos bélicos capazes de derrubar helicópteros e aviões. E olha o que ele falou. Vocês sabem quanto foi a arrecadação dos produtores de armas em 2022? 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Pois é. 2 trilhões e 200 bilhões de dólares os fabricantes de arma arrecadaram só em 2022. E onde estão esses principais produtores de armamentos dos Estados Unidos? Não, no mundo inteiro, meu caro. Sim, mas o maior volume, o maior número de armas são... Mas o maior número de armas é produzido nos Estados Unidos, mas é produzido no mundo inteiro. No mundo inteiro, no Brasil. Até no Brasil. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo, meu Deus do céu, de provas e expiações. Até quando? Quanto poderia ser diminuído em fome e miséria com 2 trilhões e 200 bilhões de dólares por ano? Esse dinheiro, por exemplo, aplicado na solução das doenças... Sim. Nossa Senhora, na solução, meu Deus do céu, das diferenças de educação e cultura entre as nações subdesenvolvidas e as nações do primeiro mundo, né? Quanto? É isso. Agora, é por isso que precisa haver o degredo, porque chega a hora do basta. Porque a Kardec é claro lá, os mundos, assim como os indivíduos, têm os seus grandes surtos evolutivos. E nós estamos no meio desse ciclo. Aliás, agora nós estamos no fim, não é? Mas na época Kardec diz, nós estamos no meio deste ciclo, grande surto evolutivo. Então, não há que se ter mais tempo, dar tempo a esse pessoal para ficar na Terra. Não pode, porque senão a Terra não vai sair do lugar. Aí vem a questão do degredo, vem os flagelos diversos, vem a polícia de Deus, como diz o Chico Xavier, né? E põe tudo no lugar de novo. E é nisso que nós temos que confiar. Agora, qual que é a nossa missão? Minúsculamente falando. Nós, espíritas cristãos, em primeiro lugar, temos que honrar a tradição, que é a tradição que nos trouxe a revelação da verdade, através das raízes da cultura judaica, em primeiro lugar, que nos trouxe a revelação da justiça, através do tronco robusto e firme da revelação do amor, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e os galhos frondosos, amigos, que nos deram tantos frutos sazonados de amor e perdão, que são a representação dos muitos livros de Kardec e Chico Xavier, da doutrina dos espíritos, dos estudiosos da nossa abençoada doutrina, que já nos dão um fruto maduro para nosso consumo, honrando essa árvore bendita que nos abriga, que nos alimenta, que nos dá sombra e que nos projeta para realizarmos a nossa tarefa para aqueles que vão chegar e que provavelmente estão perto, no deserto em torno, ou na pradaria em torno dessa grande árvore, ainda desorientados e tristes, ainda aflitos e sobrecarregados, mas que vão chegar até nós, para que nós possamos oferecer-lhes o fruto maduro da instrução espiritual da verdade, que a doutrina espírita preconiza e representa. Maravilha. Nós poderíamos nos reunir no dia 17 de novembro? Seria possível? Podemos. Tá. Samira,
17 de novembro, eu devo estar fazendo uma apresentação em Natal. Mas eu mantenho você informado. Tá ótimo. Porque nós temos agora que fazer o convite a todos, porque o nosso próximo encontro será depois do encontro Teresina. de Torres. Isso. Então, Geraldinho, por favor, faça convite a todos. Então, gente, já está se aproximando aí, né? No início de novembro, na cidade de Torres, aí no litoral norte do Rio Grande do Sul, onde, inclusive, o Vitório e Samira têm um pouso, né? Nossa segunda morada. A sua segunda morada. E os dois serão palestrantes do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. O título completo do encontro, inclusive, é Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, que vai nos reunir muitos companheiros aí do Brasil inteiro, relembrando a vida e a obra deste que foi, para nós, o maior servidor do Cristo no século XX, até o início do século XXI, para que pelo menos a lembrança da passagem dele, da obra dele entre nós, fique grafada, inscrita na nossa memória profunda, para quem sabe a gente poder copiar-lhe os exemplos. Então será na cidade de Torres, dia 2, teremos palestras no Centro de Espíritas de Torres, no Allan Kardec, no A Caminho da Luz, mas o encontro mesmo começa no dia 3 e no dia 4 de novembro. Tá bem? E todos estão convidados. O encontro é gratuito, basta a inscrição no site oficial, que é encontrodosamigosdechicoxavier.com.br. Vai ser por live. Sexta-feira à noite e sábado, né? Não vai ter online, eu acho que não. Não. Vai ter transmissão. Quem não puder ir a Torres poderá assistir a transmissão pela Vivência Espírita de São José dos Campos. Não é? Mas eu não tenho certeza se será online, eu acho que não. É na Sociedade Amigo da Praia de Torres, uma sociedade, um local muito bonito, bem próximo ao rio Mampituba e ao mar. É muito bonito o local, é uma energia maravilhosa, vai ser ótimo. E tudo organizado aí pelos irmãos, e com muito sacrifício, os irmãos da cidade de Torres, os irmãos espíritas, organizaram e nos vão oferecer, com a sua bondade, esse ambiente aí de paz e reconforto espiritual. Com certeza será maravilhoso. Convido a todos que participem, que a renovação das nossas energias junto à polícia de Deus vai ser, que é o mar, vai ser muito boa. O ingresso é gratuito, né? Para lembrar isso. Sim, né? ele falou. A inscrição é obrigatória apenas por questão de reserva de lugar, né? Isso. Mas é gratuita. E o José Roberto está com a mão levantada. Então, boa noite a todos. Estão me escutando? Sim. Até nesse encontro, né, nós vamos estar representados acho que pelo Divaldinho, né, Geraldinho? De Poranga, né? Seu primo, né? Meu primo, lá aqui da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, né? E a gente vai estar acompanhando vocês nesse encontro, tá bom? Felizmente eu não vou poder ir, mas nós vamos estar representados aí. Tá? Um beijão, boa noite a todos e obrigado aí pelo estudo da noite. Muito obrigado você. Então, querido, hoje nós vamos ter tempo da sua prece. Tá bem. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, Senhor de infinita bondade, despojando de nós toda causa de conflito, toda preocupação inútil,
toda aflição desnecessária, para podermos nos revestir com a veste nupcial, a veste transparente, pura, cristalina, dos eflúvios de paz e reconforto, de amor e de união, de fraternidade e compreensão, que a mensagem da vida superior nos indica, abençoando-nos nesta hora, com as forças irradiantes do bem, que procedem do coração magnânimo e compassivo de Jesus, o divino amigo de nossas almas, o divino construtor da nossa regeneração, o divino médico de nossas enfermidades, aquele que é a luz do princípio e a providência de todos os séculos, que aguarda-nos pacientemente, milênios afora, para que decidamos, enfim, seguir no seu caminho iluminado de amor e concórdia, de verdade e vida. Nosso divino Mestre, Jesus amado e querido, Mestre de todas as horas, Mestre de todos os mestres, esperança dos tristes e desalentados, providência dos caídos e aflitos, segurança dos que vacilam e duvidam, claridade para todos os cegos, locomoção para os paralíticos da ação no bem, aquele que nos levanta de nosso comodismo, nos indicando para seguirmos de pé com Ele nas tarefas da redenção. É a Ti, Senhor Jesus, que elevamos as nossas súplicas, na certeza de que nos ouves, que nos escutas. Nesta congregação pequenina, mas cheia de amor e confiança, plena de fé e segurança de que nunca nos abandonarás. Na certeza de que cumpre sempre a promessa de que estarias conosco quando nos reuníssemos em teu santo nome. E é a Ti, Senhor, que mais uma vez rogamos a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, fazendo-nos enxergar, por fim, aquilo que nos compete realizar em Teu nome, como servidores humílimos de Tua pleiade de convocados ao serviço. Faze com que não somente aceitemos os desafios que nos propões, mas, sobretudo, que nossa própria vontade, como a alavanca bendita, nos impulsione para a realização efetiva, através de nossas ações, de nossos pensamentos e de nossos sentimentos no bem a fazer, na fraternidade pura e simples, na solidariedade cristã, que nos une a todos como irmãos abençoados, filhos do mesmo Pai, nosso celestial Criador. Ah, Jesus, uma vez mais, nós te suplicamos a tua bênção magnânima e cristalina, revestindo a nossa mente, a nossa casa mental, revestindo os nossos corpos espirituais desta túnica cristalina e brilhante de teu amor celestial, a fim de que também possamos curar
as nossas mazelas do corpo físico e os nossos desequilíbrios mentais, com o amparo e o acréscimo de teus mensageiros, nossos guias e mentores da vida maior, que em teu nome tão carinhosamente nos assistem e reconfortam. E no dia de hoje, ainda te agradecemos uma vez mais a presença constante de nosso amigo, que em teu nome e em nome de Deus tem nos ajudado tanto, o abnegado Chico Xavier, que a todos acolhe com a mesma bondade e o mesmo carinho de sempre. Deus te abençoe, Chico. Deus te guarde. Deus te guie. Hoje e sempre, em nome de Deus e em nome de Jesus. Assim seja. Maravilhoso estudo novamente. Que bom, que maravilha. Vou me ausentar agora, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa tarefa, obrigada. Vai com Deus. Bom trabalho, muito Boa bom. noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, muito grata. Boa noite. Final de semana abençoado. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite. Fim de Tchau, semana. Samira. Tchau, Vitória. Tchau, todo Tchau, mundo. boa noite a Tchau, todos. querido. Bom fim de semana. Igualmente.